25 de dezembro. Teologia divina ou teologia humana? Teologia dos céus ou teologia da terra? João 4,46. Um oficial do rei leva o filho doente lá na cidade de Caná da Galileia, e ele estava à beira da morte. Leva lá porque Jesus estava lá, mas ele é de Cafarnaum. E rogou a Jesus que descesse para Cafarnaum curar o seu filho. Então Jesus foi no centro do problema. Se não virdes sinais e prodígios, você nunca crerá. Veja, ele vinha dizendo com ele mesmo: eu só vou crer em Jesus, que ele realmente é o Filho de Deus, se ele curar meu filho, porque o meu filho está à morte. Só Deus pode fazer isso. Se ele curar, então eu vou crer. Se ele não curar, eu não vou crer. E Jesus acabou de falar para ele o seguinte, o que estava no coração dele. Eu sei o que está no seu coração. Você fez uma condição para mim. Se você não ver sinal ou prodígios, um milagre, você não vai crer em mim. E ele ficou realmente desconcertado. Como ele sabia disso? Como Jesus sabia disso? Não tendo o que falar, ele disse: Senhor, desce logo para curar o meu filho. Ele está à morte. Ele queria que Jesus saísse dali, da Galileia, e fosse em Cafarnaum. Mas Jesus falou assim: vai, o teu filho vive. Eu não preciso ir lá. Eu tenho autoridade. Só que tem uma coisa, você precisa crer. Se você não crer, de maneira alguma seu filho vai ser curado. Depende de você. Você está fazendo esse pedido para mim sem crer. Você está fazendo um teste para mim. Então, se você crer, seu filho estará curado agora. Então Jesus, lendo o coração dele, viu que ele creu. Realmente ele mudou de ideia. Ele creu de todo o coração. Deixou de lado essas coisas humanas que vêm na nossa mente. Se Jesus resolver esse problema, então eu vou na igreja. Se Jesus resolver esse problema, então eu vou começar a ler a Bíblia. Se Jesus resolver esse problema, me dar essa bênção, então é sinal que o lugar é certo, eu devo ir. Não faça isso, Jesus não gostou disso. Esperou o homem crer primeiro. E diz assim: e o homem creu na palavra de Deus, de Jesus. E o homem creu. Jesus falou: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Qual que é a palavra de Jesus hoje? Você vai ouvir Jesus falando? Não. A palavra de Jesus está na carta que ele deixou escrita para nós, que é a Bíblia. Ali você vai encontrar. Ele não vai pedir sua opinião. O que você acha? Qual a sua opinião? Pode ler a Bíblia inteira, não tem isso. Ele fala com autoridade. Se você fizer isso,
Se você crer, eu te abençoo. Você precisa crer. Você crê na minha palavra? No que eu estou falando? Você crê na minha autoridade? Então não discuta comigo. Vai, seu filho está vivo. Sarou. E ele creu. E quando ele estava voltando para casa, Cafarnaum, os seus servos saíram da casa com a triste notícia e encontraram, aliás, eles vieram com uma boa notícia, desculpe, eles vieram com uma boa notícia, saíram de lá com uma boa notícia e disseram: o seu filho já está curado, não incomodes mais o mestre, ele já está curado, ele está bem, ele não tem mais febre, ele acabou a fraqueza dele, ele se levantou da cama, já está brincando lá, já está sorrindo, já está pulando, já está com os amigos, já está tudo certo. De uma hora para outra aconteceu isso. E então o oficial do rei disse o seguinte: a que horas aconteceu a cura do menino? Então eles falaram um horário e o oficial verificou que foi o mesmo horário, o mesmo momento que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu em Jesus e toda a sua casa também. Aquele homem se aproximou de Jesus, que é a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse seu filho. E essa teologia, ela tem origem humana. Isso não é bíblico. É uma teologia daqui de baixo da terra, que estabelece critérios e padrões em relação a Jesus e a sua palavra. Faz uma interpretação e ensina o povo isso. São ideias humanas, falíveis, limitadas, subjetivas. E com o passar do tempo se torna uma tradição tão forte e se torna a autoridade final da interpretação da Bíblia, da interpretação de Deus. É uma armadilha isso. Deus não é isso. Ele não está pedindo isso. A teologia do alto, dos céus, a teologia de Deus, reage com fé. Não precisa ver para crer. Ela acredita na palavra de Deus. E assume desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Como aconteceu posteriormente com o oficial do rei. Quando ele diz: vai, seu filho vive, ele creu. Isso é fé. Essa é a teologia de cima. E ela se torna, então, a própria intérprete dela mesma. A Bíblia, quando você lê com fé, ela se interpreta, não precisa ninguém ficar interpretando. Pontos de vista humano devem estar sujeitos à palavra de Deus, e não o contrário. Eu vou ver na Bíblia se eu posso tomar bebida alcoólica. Aí vai ler a Bíblia.
Se você procurar motivos, até na Bíblia, tirando pedacinhos dela, assim, juntando, você vai fazer coisa igual Satanás fez. Atira-te embaixo, porque Deus vai te segurar. E aí, isso não tentará do Senhor teu Deus. Ou seja, ele estava dando uma interpretação errada da Bíblia. Então, crer em Jesus devemos crer nas suas palavras e nas Escrituras. São João 5, 46 e 47. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. 8,31 de João. Se duvidarmos da palavra, ela não permanecerá em vós. João 5,38. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem? A própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que devia dizer e anunciar. João 12, 48. Ouvir a palavra significa fazer a vontade de Deus. Não é escutar só. Dar atenção. João 7,17 diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se fala de mim mesmo. Tem que estar na Bíblia. As nossas interpretações não podem contradizer a Bíblia. Como que eu posso adorar um ídolo se a Bíblia está contra? Como que eu posso guardar domingo se a Bíblia está contra? Como eu posso dizer que quando eu morro vou para o céu se a Bíblia é contra isso? Está falando o contrário, você vai voltar para o pó. Como eu vou acreditar nessas coisas se a Bíblia diz o contrário? A palavra de Deus diz o contrário? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e não as tradições. E meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. São João 14, 23. Qual a relação entre o amor de Jesus e a obediência? Nós somos salvos pela graça, não precisa obedecer mais. Ué, como que não pode obedecer mais? Somos salvos pela graça. Jesus morreu na cruz, está todo mundo salvo. Mas não precisa obedecer? Não tem relação nenhuma. Sim, a salvação, ela é só pela graça. Mas o que vai provar que você aceitou Jesus de todo o coração é fazer de Jesus o seu Senhor. Se você faz Jesus o seu Senhor, você se torna servo, um filho obediente, ou um filho mal criado, desobediente. Eu sou filho de Deus, eu posso ser desobediente. Não é assim, porque a obediência vai provar o seu amor por seu Pai. A obediência não salva, mas ela mostra que tipo de fé que você tem. É uma fé hipócrita ou é uma fé verdadeira? É uma fé baseada na teologia de Deus, de sua palavra, ou uma teologia humana que vem daqui de baixo? Agora, o outro lado também é errado. Você achar que vai ser salvo pela obediência.
sem precisar crer na palavra de Deus. Ou seja, sem Jesus. Isso chama legalismo. O legalismo é um fanatismo. É algo tão nojento quanto desobedecer. Então a fé em Jesus, ela produz a graça para nos salvar na cruz do Calvário. E daí por diante nos tornamos nova pessoa para andarmos na luz, no caminho de Deus. Como eu sei o caminho? Bíblia. Agora, se a Bíblia fala uma coisa, se você não quer acreditar naquilo e vai fazer as coisas das tradições humanas, ou na sua interpretação, isso nega o amor. Isso nega a fé. Aquele que diz que aquele que guarda todos os mandamentos e tropeça no mandamento é culpado de todos. Então, Tiago 2:10. O que Jesus quer? Primeiro, a salvação pela graça. E isso vai produzir a obediência pela fé. Que Deus nos abençoe e compreendamos isso.